Olá, meu nome é Tainá Cover Jacobsen, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e irei apresentar o trabalho intitulado Eficácia da Mesoterapia por meio de avaliação clínica e termográfica de equinos com alterações no esqueleto axial. As dores de coluna em equinos, elas podem estar associadas a alterações primárias ou secundárias. As alterações primárias, elas estão principalmente associadas a alterações ósseas, ligamentares, ou articulares. Essas dores de colunas, elas podem gerar sinais clínicos de desconforto ao toque ou hipersensibilidade, casos de miopenia e assimetrias ao longo da coluna, bem como diminuição do desempenho atlético ou reprodutivo. A mesoterapia ela é descrita como uma forma de tratamento para o controle dessas dores de coluna. Entretanto, ela é muito bem descrita na literatura humana em comparação à literatura veterinária. Portanto, sabe-se pouco sobre o tempo de ação, eficácia, dose e efeitos adversos da mesoterapia na medicina veterinária equina. O objetivo do estudo é demonstrar a eficácia da mesoterapia como método de tratamento e controle da dor de coluna em equinos, correlacionar e comparar a eficácia e tempo de ação da solução fisiológica e sulfato de dexametasona utilizados no estudo por meio da mesoterapia, e identificar se os grupos tratados com solução fisiológica poderão apresentar resultados semelhantes aos grupos tratados com dexametasona. 40 equinos sediados na Cavalaria da Polícia Militar de São José, em Santa Catarina, foram submetidos à avaliação ultrassonográfica como método de inclusão ao estudo. Portanto, somente animais com alterações ultrassonográficas cervical ou toracolombar foram incluídos ao estudo. Posteriormente, esses animais foram submetidos à avaliação termográfica e avaliação objetiva por meio do Lumines Locator. Em seguida, realizou-se a avaliação clínica da coluna cervical, por meio de avaliações de mobilidade, de lateralização e de flexão da coluna. Espera-se observar reduções nessa mobilidade articular ou dificuldade para realizar o movimento em casos de alterações ou dor. E na avaliação clínica da coluna tóraco-lombar, realizou-se movimentos de extensão e flexão da coluna, a fim de observar alterações, né, nessa mobilidade. Esses animais eles foram subdivididos em grupos tratados. Grupo 1A, cervical, tratado com solução fisiológica. Grupo 1B, cervical, tratado com sulfato de dexametasona, na dose de 0,05 mg por quilo. Grupo 2A, tóraco-lombar, tratado com solução fisiológica. E grupo 2B, tóraco-lombar, tratado com sulfato de dexametasona. Todos totalizando um volume total de 20 ml e cada grupo com um N de 10 equinos. Em relação à análise estatística, essas variáveis elas foram classificadas em scores. Mobilidade, miopenia, termografia objetiva foram classificadas em scores de 0 a 4, conforme a adaptação da literatura. Essas variáveis elas foram avaliadas no momento T0, pré-tratamento, T1, 48 horas após, T2, 15 dias após a aplicação, T3, 30 dias e T4, 60 dias após. Em seguida, realizou-se análise estatística por meio do teste de Wilcoxon, que avalia as médias dependentes dentro de um mesmo grupo tratado, e teste de Mann-Whitney, que avalia as médias independentes, ou seja, entre diferentes grupos tratados para comparar a solução fisiológica e comparar o grupo de sulfato de dexametasona. Em relação aos resultados do grupo cervical, nessa tabela observa-se o valor de P, portanto, a hipótese alternativa é que se o tratamento foi eficaz, o valor de P apresenta-se igual ou menor a 0,05. Em relação à mobilidade, obteve-se eficácia do tratamento no momento T1. Em relação aos scores de miopenia, obteve-se redução dos scores no momento T2 e T3 e na termografia somente no momento T1 no grupo 1B. No grupo tóraco-lombar, teve-se resultados bem mais significativos. Na mobilidade e extensão, teve-se eficácia no tratamento até o momento T4, em relação à flexão, somente até o momento T1 e momento T4 do grupo 2B. Em relação à miopenia, obteve-se resultados positivos até o momento T4, e na termografia, redução nos scores das temperaturas até o momento T2. Portanto, a eficácia da mesoterapia foi observada tanto no grupo cervical quanto tóraco-lombar, entretanto, no tóraco-lombar teve-se resultados mais expressivos, tanto que na avaliação objetiva obteve-se redução nos scores de claudicação somente no grupo tóraco-lombar tratado com dexametasona. Em comparação aos grupos tratados, não obteve-se diferença estatística entre a solução fisiológica e o sulfato de dexametasona. Entretanto,
O tempo de ação foi mais prolongado nos animais tratados com sulfato de dexametasona, da mesma forma que somente a avaliação objetiva teve resultado positivo no grupo tratado com dexametasona. Todos esses dados obtidos no presente estudo corroboram com o que é descrito na literatura humana e na literatura da medicina veterinária em cães e equinos. Portanto, em humanos, observa-se resultados positivos com a solução fisiológica em comparação a coquetéis à base de analgésicos, da mesma forma que a mesoterapia tem resultados positivos quando comparada a tratamentos sistêmicos. Em cães, observou-se redução nos scores de dor de coluna lombar com tempo de ação de 3 a 6 meses. E a mesoterapia também é descrita em equinos como terapia única ou associada a outros tratamentos, e a solução fisiológica também é citada em comparação a analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. Portanto, a mesoterapia foi eficaz no controle da dor de coluna com diminuição dos scores citados anteriormente. Não houve diferença estatística entre os grupos tratados, mas o sulfato de dexametasona teve um tempo de ação mais prolongado quando comparado à solução fisiológica. E, portanto, equinos atletas que são submetidos a controle antidoping podem ser tratados pela mesoterapia à base de solução fisiológica. Obrigada.